Muito boa noite. Quero dar as boas-vindas a você para esse que é um tema muito, muito importante, tem causado a mim muita preocupação. Nós temos vivido aí, estamos vivendo uma enxurrada de informação na web e me preocupei muito, por exemplo, confundir faturamento com resultado. Não é que estão confundindo, mas é como se estivessem ofertando resultado, quando na realidade estão ofertando faturamento. E faturamento, eu confesso a vocês, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, faturamento qualquer um faz, né? Basta dar a mercadoria que o faturamento explode e em seguida quebra com contas a pagar muito elevado. Eu vou compartilhar a tela aqui para a gente seguir um roteiro que nós preparamos e que realmente é um roteiro bastante interessante. Então, não confunda faturamento com resultado, mas eu quero chamar a atenção, nós vamos, nesse encontro de hoje, nós vamos chamar a atenção para outras confusões graves que eu estou percebendo. Então, as pessoas que me seguem há muito tempo sabem que por muito tempo eu trabalhei sempre no presencial, eu estava longe da web, e agora eu tenho presenciado muito o universo da web, eu tenho acompanhado o universo da web e, sinceramente, me preocupo muito com algumas orientações que eu estou observando, né? É claro que a gente não é o dono da verdade, mas eu quero fazer alguns alertas aqui. Então, olha só, a farmácia pequena, a farmácia independente, pequenas e médias redes, elas precisam de um help, precisam de ajuda. Então, normalmente, é um segmento que não tem muito recurso, é o proprietário que está no processo de desenvolvimento, está crescendo aos poucos, né? Ele tem muitas necessidades, poucos recursos, mas eu tenho percebido assim um grande oportunismo, sabe? Um grande oportunismo, gatilhos mentais para vender cursos, ou é para se aproveitar, ou então é por desconhecimento, né? Ou então as pessoas estão falando algumas bobagens por desconhecimento. Mas eu quero fazer um alerta aqui. E a gente não vai falar somente do tema do faturamento, confundir faturamento com resultado. Não é só isso, não. Nós vamos comentar também outros temas. Muito bem. O mercado de farmácia no Brasil, a gente já falou sobre isso, ele está muito, cada vez mais verticalizado. A concorrência está bastante forte. Nós hoje temos a presença das grandes redes, não mais nos seus estados de origem, né, mas as grandes redes hoje elas se tornaram nacionais praticamente. Então, o pequeno realmente vive um momento muito diferente, comparado com o passado, ele vive com um momento de concorrência intensa. O que a gente tem feito ao longo desses anos é contribuir para que você tenha uma travessia segura, competitiva e assim por diante. Então, eu sempre digo, né, que no mercado tem lugar para peixe grande, tem lugar para peixe pequeno, e a gente sempre deu muita força aqui. Eu me lembro desde a época do 2010 a 2012, que eu fiz um trabalho junto com o Laboratório EMS pelo Brasil todo, no sentido de capacitar um pequeno. E o nome do programa era Prosperar, fazer com que a farmácia independente consiga prosperar, apesar dela ser pequena, apesar dela sentir todas as dores de uma empresa menor. Muito bem, essa é a trajetória que a gente tem. Então, olha só, o pequeno no Brasil tem muitas dificuldades, são inúmeras dificuldades. Ser empreendedor no Brasil não é tarefa simples. O pequeno tem poucos recursos, como eu tinha comentado antes, e no começo da trajetória, o proprietário ele está se familiarizando, né? Ele está tomando conhecimento da situação. Agora a gente já começa a ofertar orientação, como se fosse uma escola específica, mas nós temos um déficit grande de orientação específica do Canal Farma. Agora a gente já começa a aparecer uma orientação qualificada, por exemplo, como no nosso canal, no nosso site, por exemplo. Então,
E eu costumo dizer que a maioria tem pressa. A maioria tem pressa porque quer ver o resultado, quer ver o seu negócio florescer, prosperar e assim por diante. Essa figura eu vou mostrar várias vezes na nossa apresentação, porque realmente ajudar o pequeno, proporcionar uma ajudar para que ele consiga fazer a travessia de maneira mais segura, mais tranquila, já com perspectiva de rentabilidade, isso é muito importante, né? Muito bem, o que a gente tenta fazer é uma contribuição genuína, verdadeira. E eu acho que toda contribuição para o pequeno ela tem que ser com muita cautela. Não pode ser um negócio assim de achismo, né? E a gente vai observar isso aqui. É importante que você perceba o seguinte, eu vou usar um pouquinho essa linha de tempo para a gente analisar o que aconteceu de março para cá rapidamente. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção nisso aqui, ó. Observe a dinâmica do mercado, observe o que está acontecendo no mercado. É muito importante. Chamar atenção para isso aqui é muito interessante, porque no final da nossa apresentação, eu acho que eu tenho praticamente certeza que você vai perceber um quadro muito, 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 muito diferente. Eu não tenho visto os orientadores, né, os orientadores de farmácia no Brasil, fazer uma reflexão mais profunda sobre o que está acontecendo no mercado e para onde vai o mercado. A gente vai fazer isso aqui um pouco hoje, né? Muito bem. A lógica, qual é a lógica da boa gestão? A lógica da boa gestão convida a gente a buscar produtividade. O que é produtividade? É mais com menos. Mais com menos. Toda vez que a gente estuda sobre produtividade, então, por exemplo, mais prevenção, menos correção. Então, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso na internet. Mais prevenção significa drenar o pântano, é o que eu chamo de drenar o pântano. E quando é correção, aí é ficar matando o jacaré. A gente precisa de mais prevenção e menos correção. Prevenção é drenar o pântano. Quando você drena o pântano, a jacarezada some. Isso é o trabalho preventivo. Agora, se você não drenar o pântano, né? Então, aí você tem que ficar matando jacaré, que é uma tarefa cara, uma tarefa difícil, perigosa e assim por diante. Aqui, no lugar da prevenção, você está usando a cabeça, tá vendo? E aqui você desperdiça recursos. Muito interessante essa diferença. Para você entender, quando eu falei para cuidar com o mercado, olha só, o que dizer dos governantes, por exemplo? Os governantes, você acha que no Brasil eles trabalham muito mais a prevenção, drenando o pântano, usando a cabeça, ou eles fazem muito mais a correção? Olha só, tem que ser mais prevenção e menos correção. Eu afirmo a você que no Brasil nós temos menos prevenção e muito mais correção. A gente quase não drena pântano, a gente fica matando jacaré o tempo todo. Então, a coisa está invertida, né? A coisa está invertida. Os governantes, por exemplo, os governantes eles não querem ir na causa do problema, porque daí aí resolveria o problema. O que eles fazem? Eles preferem mexer com o efeito. Porque quando mexe só com o efeito, aí resolve por um tempo, mas depois tem que gastar de novo, depois tem mais recurso de novo. Então, prestem muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Olha que interessante. Nós estamos numa situação crítica do Covid agora, né? Na época da Copa, se discutia muito sobre hospitais no Brasil. Não, mas ao invés de fazer hospitais, que seria uma tarefa preventiva, nós fizemos o quê? Nós fizemos os estádios. E aí foi uma roubalheira danada, fizemos os estádios, todo mundo roubou em tudo que foi lugar, e agora, se você perceber bem, agora nós não temos hospitais e, em alguns casos, nós tivemos que criar hospitais dentro dos estados. Isso é o fim da picada, é o fim do mundo isso, né? Saneamento, por exemplo, para cada R$1 que você investe no saneamento, você economiza R$4 com problemas de saúde. Mas perceba o que acontece no Brasil. Não, mas por que aqui vai investir só um? Aqui é R$4 e com reincidência ainda.
né? Então, é muito mais dinheiro que rola, muito mais propina que rola. Isso é uma coisa que tem me revoltado bastante. Talvez você está pensando assim, ô Gilson, mas o meu negócio é farmácia. Já vamos chegar lá já. Você já vai ver a correlação que eu estou fazendo aqui, né? A Copa do Mundo, então, fizeram os estádios naquela aberração toda, superfaturamento, etc. E agora a gente está fazendo os hospitais dentro. Olha que coisa maluca isso aqui, ó. Nós estamos fazendo os hospitais dentro dos estádios. E aqui é o estádio do Maracanã, aqui está o hospitalzinho. E olha a notícia aqui, ó. Hospital de campanha do Maracanã é inaugurado com atraso e obra incompleta. Isso aqui, ó. Isso aqui é inaugurado com atraso e obra incompleta. Agora, essa majestade toda, essa fortuna toda, isso foi gasto no tempo certo e tal, padrão FIFA. Gente, é de uma irresponsabilidade e você já vai ver o quanto que isso impacta no nosso negócio. É mercado. E isso que eu estou falando aqui impacta no mercado e você vai ver já o quanto impacta no nosso negócio. Muito bem. Agora, vamos prestar muita atenção aqui. Vamos pegar março, né? Então, março é declarada a pandemia no mundo. Eu quero só rapidamente aqui fazer uma reflexão. Ó, houve a antecipação de demanda, a venda cresceu. Aqui não tem muita novidade, já falamos sobre isso, né? A compra aumentou, o contas a pagar, ele vai junto, né? Ele vai junto. Se você comprou muito, o contas a pagar, ele vai junto, só que ele vem depois, né? Se você tem 45 dias de prazo, então você vai pagar dali a 45 dias. Então, o problema vem depois. E o que a gente percebeu? Né? Que provavelmente depois, mais adiante, o faturamento vai cair. Ok, fizemos alerta sobre isso, falamos bastante sobre isso. Nós fizemos cursos sobre isso, curso grátis, gestão financeira, uma série de fatores aqui. Né? Mas muitas empresas, muitos proprietários estavam surfando aqui. Muitos pensavam assim, bom, em junho já, quem sabe, já começa a retomada e tal. Ali em março, ninguém tinha certeza de nada, né? Muita gente achava, abril, maio, até junho a gente já está retomando e tal. Esse era o pensamento, esse era o raciocínio. Então, muita gente ainda surfou um pouco mais de tempo. Hoje nós estamos em junho, por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que só agora que Manaus começou a cair. Que Manaus estava no auge da pandemia, agora começou a cair e voltar para o que era. Muito bem, vamos dar um pulo aqui agora. Sabia-se muito pouco sobre tudo, né? Quase nada, mas todo mundo dava palpite. A internet era uma enxurrada, todo mundo era especialista e tal. Taxa de ocupação dos leitos eram muito baixas, isolamento vertical, horizontal. Só faltou alguém para dizer que tinha que ter algum isolamento inclinado aqui. Uma coisa que me revoltava muito essa discussão, como se a gente soubesse alguma coisa, né? Ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada e também nem tinha o cuidado de ver o que estava acontecendo na Europa, em outros países do mundo, né? Meia dúzia de mortes. Eu sei que o primeiro caso de Covid foi no dia 16 de março. No dia 17 eu fiz um vídeo falando sobre o Covid e dando orientação preciosa para a farmácia sobre teleentrega, sobre a importância de cadastro, enfim, né? Não é hora de ganhar dinheiro, é prestar serviço, etc, etc. Muito bem, eu fiz no dia 17 o vídeo. Então, no dia 16 foi a primeira morte. Hoje nós já estamos com quase 60 mil. Homem de Deus, olha aqui. E ali eu já tinha uma noção, né, mas está se confirmando, o vírus não negocia com ninguém. Não importa o que o governante diz, não importa o que o pastor diz, o vírus não negocia com ninguém. Ele vai acontecer, ele está acontecendo e pronto. Né? Muito bem, vamos dar um pulo agora para maio aqui. Maio. O que aconteceu em maio? Bom, aí alguns planos já, né? Alguns planos já para reabrir. Olha que interessante. Já está passando. Muita gente pensou nisso em maio, né? Já está passando. Aí o governo anuncia ajuda de 600 por mês, né? Ajuda de 600 para os mais vulneráveis. Eu me lembro aqui que o governo estava dizendo ajuda de 600 por 2 meses. Como quem diz, bom, porque provavelmente ali na frente já vai acabar, né? Anunciaram também ajuda para pequenas e médias empresas, que é a maior força de trabalho do país, disparada.
Mas até ali, os restaurantes, até ali, os ambulantes, todo mundo estava na esperança de que a coisa logo vai vir, né? Então, o governo anunciou 600 em 2 etapas, ajuda para pequenas e médias empresas, que é a maior força de trabalho que nós temos no Brasil, e aí, início de algumas aberturas parciais, começaram a aparecer os planos e tal, para abrir parcialmente, algumas iniciativas assim meio tímidas de abertura, né? E a gente começou também a conhecer essa palavra, lockdown em algumas regiões. Eu me lembro de lockdown do Maranhão, meu Deus, lockdown. Em algumas regiões parecia ser uma coisa assim muito absurda e tal, e lá foi feito por um juiz, por exemplo. Né? Não foi por consciência, não foi por prevenção. Porque o lema é o seguinte: ou a gente usa a cabeça ou desperdiça recurso. A gente usa pouco a cabeça no Brasil, a gente trabalha pouco a prevenção. Então, lockdown em algumas regiões, problemas, olha que interessante isso aqui, ó, problemas concentrados mais nos grandes centros. Então, nos grandes centros, a gente tinha leitos, né? E no interior, muito menos leitos, mas, afinal de contas, o Covid estava nos grandes centros. Então ficou por um bom tempo assim nas capitais. Né? Muito bem. E aí, oh meu Deus, olha lá, vamos para junho agora. Nós estamos no final de junho. Né? O que aconteceu em junho? Início de flexibilização na questão do isolamento. Aí começou a flexibilização em massa pelo Brasil todo, aquela pressão toda, né? Mas, como eu disse, o vírus não negocia com ninguém. O vírus é implacável. O vírus ele não ouve, ele não negocia com ninguém. O governo anuncia que vai continuar a ajuda de 600, mas vai diminuir. Vai vir uma outra de 600, uma de 300, vai diminuir porque o governo está percebendo, né? Nós já tínhamos um governo quebrado. Aí, com a Covid, agora, o nosso déficit já está em praticamente 100% do PIB. Então, olha aqui, vai diminuir, homem de Deus. Pequenas e médias empresas quebrando. Me dói o coração. Eu tenho visto, eu vi essa semana o restaurante que Paulo Guedes janta, almoça, sei lá, não sei em que parte do Brasil, a proprietária fez um vídeo para se despedir dele. Né? Porque não sei quantos anos, mais de 15, 20 funcionários, todos demitidos. Sem perspectiva de volta, gente. Presta atenção, olha aqui, retrocesso na flexibilização. Aí a gente começa a perceber no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, volta, já estava indo bem, volta tudo de novo, está aumentando os casos, volta tudo de novo. O que comprova é que a gente não conhecia nada de nada. O vírus não negocia com ninguém. Olha aqui, hoje você não vai falar de farmácia, já vou chegar lá já, mas é muito importante, a gente quase não está falando de mercado. A gente precisa entender o mercado. Isso, agora veja o problema. Explosão no interior. Aí o vírus começa a explodir no interior, muito mais do que a capital. Né? Também no interior não tem leitos. No interior a situação de leito é crítica. Às vezes tem 2, 3. Tem que trazer para a capital. Mas então, homem de Deus, o Brasil aprendendo pela dor, não pela consciência, né? Pela dor, na marra. Por exemplo, eu vivo um pouco em Curitiba, um pouco em Florianópolis. Curitiba estava tranquilo, menos de 40% de taxa de ocupação em 20 dias, menos de um mês, passou para mais de 80% a taxa. Assim, do nada, né? As pessoas ainda não entendem no Brasil o que é uma curva linear ou uma curva exponencial. Ninguém tem noção disso. Muito bem, aí, olha aqui, ó, muito mais pela dor do que pela consciência. Hoje você não vai falar da farmácia? Eu vou falar da farmácia. Preste muita atenção agora, porque a gente vai falar de mercado. É muito importante. Todo mundo que tem farmácia percebeu o pico e percebeu um pouco da queda, alguns ainda, né? Mas agora vamos falar de mercado. Meus amigos, onde tem gente, tem dinheiro. Presta bem atenção nessa equação. Onde tem pessoas, tem recurso, tem dinheiro. Né? Então, onde tem circulação de pessoas, tem circulação de dinheiro. Então, agora eu vou colocar 2 dimensões aqui para você perceber. Olha lá. Mais circulação aqui em cima e menos circulação aqui embaixo.
Tá bom, se tiver mais circulação de pessoas, nós temos mais circulação de dinheiro. Claro. Sabe por que isso? É onde o ser humano vai, ele vai com as suas necessidades. Né? Você já percebeu por que as pessoas colocam o comércio tudo na beira da estrada? Porque ali passa gente, passa carro, passa gente, e ali tem muito mais necessidade do que lá do outro lado. Então, mais circulação, mais circulação, mais dinheiro. E se tiver menos circulação, Gilson Coelho de Deus, menos dinheiro, menos recursos. O que a gente tem observado? O que nós estamos observando? Eu estou fazendo uma análise muito interessante de mercado aqui. A circulação, não é que ela vai diminuir, ela já está diminuindo e vai diminuir mais. E nós vamos ter uma situação, nós já tínhamos 13, 14 milhões de desempregados, a situação agora está ficando muito, muito crítica. Outro dia fiz uma live com os amigos do Rio Grande do Sul, eu li uma matéria que dizia que 43% da força de trabalho no Rio Grande do Sul vai ficar vulnerável, vai ficar mais vulnerável. E tem gente que só ajuda dos 600. Homem de Deus, faça uma reflexão sobre isso. Né? Então, circulação vai diminuir, já está diminuindo, e tem o desemprego. Olha só, mas com o desemprego, aí a circulação fica menor ainda, porque as pessoas vão para a rua não para consumir, né? Elas vão ter menos recursos, elas vão para a rua não para consumir, para buscar um emprego. Então, a pessoa que está buscando um emprego, ela não sai para consumir, para ir em shopping, para gastar. A situação é diferente, a mentalidade é diferente, as necessidades são outras agora, né? Então, nós vamos viver uma situação de muito desemprego e pouquíssima capacidade de investimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Você já percebeu? Presta atenção nas notícias. Abre o shopping, mas não tem quase ninguém lá. Um pouco por medo e um pouco por falta de poder aquisitivo. Né? Outro dia eu estava em Curitiba e eu queria ir no shopping, mas eu não posso, porque eu tenho 62 anos. Eu, quando vou no shopping, eu compro algumas coisas, mas eu não posso ir, eu não fui, então vai consumir menos. Olha que interessante isso. Agora, preste muita atenção. Ó. Nessa parte aqui, menos circulação. E vai diminuir mais ainda. Mais desemprego, menos recursos. E o Estado com nenhuma capacidade de investimento. Você não tenha a menor dúvida. Né? Isso aqui dá insegurança. Isso dá insegurança, isso gera muita dúvida, isso gera medo. E o que eu vou fazer agora? Os clientes nossos vão passar por isso e o proprietário de farmácia também. Ele está percebendo já. Então, nós já estamos percebendo que a situação, mesmo quem viveu a antecipação de demanda de março e tal, cidades que estavam bombando, e aí a gente sabe que os grandes estão sofrendo mais até do que os pequenos, etc. Mas a grande rede, ela tem lá os seus recursos e tal, mas eu não estou falando para a grande rede. Tem algumas até que já estão abrindo bico, estão com dificuldade, etc. Mas olha só, vamos falar mais do pequeno e do médio. Então, é claro, você precisa de ajuda, você está precisando de ajuda, mas aí tem também, vamos falar aqui um português bem claro, o pequeno e médio que se antenar, fizer toda a lição, bacana, fazer uma lição de casa bem feita, desde aqueles que assistiram o meu vídeo lá, do dia 16, 17, quando eu fiz o vídeo orientando sobre a pandemia, quem vem fazendo tudo certo até deu uma surfada. Né? Nessa situação de pandemia, é claro que tem gente que está preparando a plataforma para a retomada, lá para frente. E tem gente que está dormindo. A minha grande preocupação é com aqueles mais letárgicos, assim, sabe? A gente tem aí 1/3 ou mais dos proprietários de farmácia no Brasil que não fazem nem DRE. Então, aí eu começo a me preocupar. Não faz nem o DRE, não acompanha, não monitora. E, meu Deus, isso... E a gente já tinha 7.000 farmácias no país por ano quebradas. Agora a gente vai ter uma situação muito maior. Então, meu amigo, olha só, eu tenho tentado me controlar um pouco. Eu acho que a farmácia no Brasil ela está precisando de orientação, está precisando de um help. Né? O cenário não é um cenário tranquilo, eu acho que não é. E é muito importante que o proprietário, Peter Drucker, o melhor consultor do mundo,
36 livros escritos. Ele dizia assim: em momento de muitas mudanças, concentre-se nos fundamentos. Concentre-se nos fundamentos. Né? Estou falando isso aqui agora na live, essa semana que vem agora, todo mundo vai ficar falando sobre isso. Está me irritando um pouco já. A gente está trazendo aqui algumas informações preciosas, algumas inovações, e aí parece assim que é como mosca, né? Em seguida, o pessoal começa a verbalizar muitas vezes sobre coisa que nem entende, né? Então, olha só, então, não é com pirotecnia, não é. Tem que ser esses fundamentos que eu estou dizendo, é uma análise mais profunda. Então, meu amigo, você que me ouve agora, nós vamos ter um processo de depuração nas farmácias brasileiras como a gente nunca viu. Por que, Gilson? Porque o cenário é esse, nós vamos ter um cliente com baixíssimo poder aquisitivo, muita dificuldade, estado em dificuldade, nós vamos viver momentos, nós vamos viver momentos de dificuldade. A taxa de mortalidade média de 7 mil farmácias por ano não vai ser essa, com certeza vai ser maior. Né? Então, qual é a postura que eu estou adotando? Fiz um site novo e nós vamos ali explicar, orientar, trabalhar os fundamentos, sem pirotecnia, sem nada. Eu até recomendo que você comece a olhar o nosso site. Nós vamos desenvolver cursos, um valor mais baixo, acessível, consultoria acessível, mas nada de pirotecnia do tipo compre aqui, arrasta aqui, que você vai se dar bem. Não, jamais faria isso. Né? Então, olha só, e os orientadores, em geral, os orientadores, que eu quero dizer, as pessoas que se dizem profissionais do canal Pharma, que orientam, eu tenho a sensação que eles enlouqueceram. Né? Então, clica aqui, arrasta lá, que eu já te levo já para o céu na hora. Quer dizer, solução instantânea para tudo. Rapaz, eu estou apreensivo, sabe? Eu estou apreensivo. Eu não sei se eu estou vendo o mercado, se eu estou enxergando as coisas de maneira diferentes, mas assim, solução instantânea para tudo, arrasta aqui para cima, já vou te levar para lá já. Olha só, dinheiro no bolso. Eu prevejo um cenário, sinceramente, mais difícil. E, claro, quando você está diante de uma situação de dúvida, a precaução diz o seguinte: é melhor você se preparar para uma situação mais difícil do que você subestimar o problema. Se você subestimar o problema e depois vem a dificuldade, você não pensou nisso. Então, a minha mente ela é orientada assim, ó, eu me preparo para o pior, se não vier, eu estou no lucro. Né? Vou fazer as minhas lições de casa aqui, vou fazer o que eu preciso fazer, vou me estruturar e para que eu possa passar por essa travessia numa boa. Não, mas aí quando eu percebo, então algumas pessoas que trabalham comigo, nós estamos vivendo momentos muito diferentes. A nossa orientação e a orientação dos outros aí que estão também vivendo parecido com a gente, né? Então muito barulho, parece assim que o mercado está em êxtase. Mas homem, será que é para vender curso então? Olha aqui, soluções mágicas. Mas olha aqui, todo mundo está ignorando a realidade do mercado. Se a situação é um pouco mais difícil e alguém está se aproveitando um pouco dessa ansiedade, desse medo, para te dizer compra agora, vamos lá e tal, para que você tome decisão sem fazer reflexão, aí eu acho que não é bom. Eu acho que isso não é bom, não é. O que eu quero chamar atenção para você, eu quero te chamar atenção, olha aqui, ó. Quando se trata do mercado, quando a gente mercado, eu costumo dizer, essa frase me acompanha há quase 30 anos. O mercado é o único planejador que não erra. O mercado é o mercado.
Nós é que temos que ficar o tempo todo estudando, pesquisando, perguntando com humildade, para tentar entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, né? A gente precisa ter essa mente aberta. Então, mas o mercado é o mercado, ele vai do jeito dele. Eu estou falando já desde o começo aqui da nossa apresentação que o vírus não negocia com ninguém, ele está fazendo os estragos dele no mundo todo, ele não negocia com ninguém, né? Então, os instrutores, eu queria chamar a atenção aqui, os instrutores, eles precisam ser mais responsáveis, orientar com responsabilidade. Como assim, Gilson? Olha aqui, ó. É que eu acho, sinceramente, que para muitas farmácias a vida está em jogo. E quando é a vida que está em jogo, né, a farmácia pode quebrar. Então, eu estou comparando a farmácia aqui como se fosse uma pessoa. É uma situação delicada, Ó, mais cuidado, mais respeito. É a vida que está em jogo. Eu costumo dizer assim, não é só a farmácia que está em jogo, é a vida que está em jogo. Por quê? Ainda mais quando se trata de pequeno e médio. O dono da grande rede, se tiver um problema, se ela quebrar, ele já está muito bem resolvido na vida e tal, mas o pequeno e médio, ele tem uma vida mais difícil, com mais necessidades, como eu expliquei anteriormente, né? Então, mas a web está bombando, assim, ó, está bombando. Eu, sinceramente, às vezes eu penso que eu sou um idiota, porque mas eu não estou nessa vibe, né, de vender, assina aqui, gatilho mental. Eu tô tentando alertar desde o começo, ó, muitas lives, muitos erros, até que eu quero falar de alguns aqui, e muita arrogância do tipo, a gente sabe tudo. Aí eu quero falar de alguns exemplos aqui, alguns exemplos que a gente tem escutado, e eu quero ser uma voz contra. Eu quero dizer para você assim, ó, por favor, você pode escutar tudo, mas comece a escutar uma voz diferente, uma voz que não está nessa vibe, uma voz que está dizendo assim, é o teu negócio, a postura é de seriedade, vamos avançar com carinho, vamos avançar com seriedade, vamos avançar com cuidado. Essa é a minha postura. Então, eu quero que você comece a se acostumar a ver o que a gente pensa sobre determinados assuntos. Porque se você entrar na vibe aí que está rolando na web, eu acho que você pode ter muita dificuldade, pode ter muita surpresa, tá bom? Vamos continuar então com esse tema. Ó. Então, olha só. E agora então nós vamos fazer uma comparação. O cenário a gente já viu, né? O cenário nós já vimos, vai ser um cenário difícil, com pouco investimento, e eu quero que você observe agora, presta bem atenção no perigo que eu estou percebendo. O que outras empresas têm falado, e aqui do lado de cá, o que nós orientamos. Eu quero que você perceba, eu resolvi explicar isso com cuidado, para você entender bem qual é a diferença. Alguém deve estar pisando na bola, na minha opinião. E o cuidado que eu quero ter aqui é que eu sempre digo que o pequeno ele não tem reserva, o pequeno precisa de ajuda e não que alguém tire proveito dele. Então, o cenário está aqui como pano de fundo, a farmácia está aqui. Então, o que a gente viu no caso do marketing digital, do e-commerce? A hora é agora, tem que investir. Vou passar rápido aqui, tá bom? Olha lá, aí a gente deu uma orientação diferente, né? A gente convidou a fazer uma reflexão profunda sobre aqueles apelos. Até hoje eu recebo um monte de coisa no meu celular sobre investimento de e-commerce e tal. A gente fez uma análise profunda do negócio. Aqui, gatilhos mentais, né? Muita gente, inclusive, da consultoria, dando palco para a turma dos aplicativos e tal. Ó, gatilhos mentais, compra agora, você tem que investir, você vai vender para o Brasil todo. Homem de Deus, já esclareci isso, já expliquei isso. E aqui, ó, e o que a gente dizia? Pense bem primeiro, não gaste com os aplicativos, não faça investimento inicial, descarte comissões absurdas. Lembra que eu falei de 10%, 14%? Então, mantenha a inteligência do teu negócio.
né? Senão você vai ser um mero operador logístico e o dono do aplicativo, ele vai ter os clientes, ele vai ter tudo, vai ganhar uma grana violenta e você vai ser um mero carregador de caixa, né? Muito bem. Olha aqui, ó. Preserve o teu cadastro. A gente falou sobre isso. Vou falar de cadastro mais daqui a pouco também. Mas então aqui, pessoal, eu queria que você faça uma reflexão comigo. Eu acho que fazer uma recomendação para o varejo, se não for uma coisa que realmente vai contribuir, e aí a gente explicou também que as grandes empresas de e-commerce e tal, que vendem pela internet no Brasil todo, com faturamento superior a 10, 15 milhões, estão em situação dificílima. Tá, mas então, olha, nós temos duas orientações bem diferentes aqui, totalmente diferentes. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção porque o cenário está aí, a gente está percebendo como está, como é que vai ficar, mas a web está bombando. O que mais? Aumentar faturamento. Aumentar faturamento. Olha aqui, aí você aumentar o teu faturamento e tal, toda aquela pegada de aumentar faturamento, aí eu venho e começo a dar uma orientação diferente, uma orientação mais pé no chão, mais cautelosa, né? Então, olha, eu vou te explicar quais são as dificuldades, né? Ó, aumentar faturamento, se a pessoa vem com a fala de aumentar faturamento agora, tá, aí você compra o curso, mas o mercado não vai estar comprador, receptivo. Nós teremos um consumidor com dificuldades. O mercado não vai estar em pleno processo de expansão. Mas, homem de Deus, então, essa pegada de aumentar o faturamento, tá, mas aí, o que eu fiz ainda disso? Além disso, falei das armadilhas. Olha, se você não, aqueles que não estiverem numa situação boa, já está com CMV alto, fama de careiro, muita prescrição. Se você for aumentar o teu resultado baixo, né? Se você for aumentar o teu resultado através do aumento de faturamento, aí você vai ter que fazer umas promoções e tal, mas, homem de Deus, promoção tem CMV mais alto ainda que você tem, que é para gerar tráfego. Característica de promoção é CMV alto, margem baixa. Aí, quando você faz uma promoção, você contamina as tuas vendas com uma fatia, que é a fatia que você vai vender na promoção, uma fatia com CMV mais alto ainda. Então, conclusão, teu CMV total vai subir. Teu CMV, aliás, às vezes o faturamento vem. Aumenta o CMV e, às vezes, também o faturamento aumenta um pouco e vem mais despesa. E ele tem que contratar mais gente e tal. Rapaz, essa é a pegada, assim, a pior pegada, né? Eu cansei de ver na minha vida gente quebrando, faturando, inclusive, 10 milhões de reais. Né? Quando o proprietário está numa pegada assim, agora vai, né? Agora vai, agora está aumentando o faturamento, ele entra numa neurose assim, estamos acabando com todo mundo. Você vai matar todo mundo, a começar por você. Então, esse negócio de aumentar faturamento, olha o mercado. Por isso que eu comecei falando do mercado, né? Aí explico quais são as armadilhas. Se você tomar essa armadilha, você quebra mais cedo. Aí eu explico quais são os riscos. E digo também o que você tem que fazer, qual é o caminho certo e assim por diante. Eles, quando estão dizendo assim, aumentar o faturamento, eles estão pregando o quantitativo. Eu estou falando do quantitativo, mas estou falando no qualitativo. Estou falando na qualidade da venda. Tem que ser com qualidade. Se a venda não tiver qualidade, você que me ouve agora, qualquer um idiota aumenta o faturamento da noite para o dia. Basta fazer um monte de lambança, basta dar mercadoria. É assim, se não usar a cabeça, a quantidade de desastre é gigantesca. Então, mas olha só, mas por que eles insistem nisso, Gil? Por que eles estão falando em aumentar o faturamento? Eu vou te explicar bem claramente aqui, ó. Olha só. Eles falam em aumentar faturamento porque o brasileiro, o proprietário de farmácia no Brasil, ele confunde, por isso que eu fiz a chamada, ele confunde aumentar faturamento com aumentar resultado. Mas isso, eu entendo, isso tem um componente lá de anos atrás. Lá atrás, a farmácia brasileira, quando aumentava o faturamento, aumentava o resultado. Era muito diferente.
inflação, pouca exigência de Anvisa, CRF, sonegação, aumentar faturamento, na época das remarcações de preço, aumentava o faturamento, aumentava o resultado, era automático. Né? E muita gente ainda vem com essa memória daquele tempo. Então, eu falo em aumentar faturamento, mas eu falo dos efeitos colaterais. Olha, se você não souber, você tem que fazer com cuidado. Né? Então, é como se... olha o que eu já expliquei, já orientei, vou repetir aqui. O sujeito quebra e quebra com contas a pagar gigantesco. Aí dei essa explicação na nossa última live. Aí teve alguns concorrentes, mas a gente nunca falou. A gente nunca falou que é só para aumentar o faturamento, tem que fazer com cuidado e tal. Rapaz, mas está todo mundo... É que esse negócio de dizer, olha, vou aumentar o teu faturamento, para a maioria isso vende. Para a maioria isso vende curso. Então, aí eu estou em dúvida, honestamente, eu estou em dúvida se estão querendo te ajudar ou se aproveitar, já que você está preocupado, já que você está sentindo que o faturamento está caindo um pouco, né? Sinceramente, eu estou em dúvida. Outro tema. Bom, o tema do faturamento talvez seja um dos mais graves, né? Porque todo mundo está sentindo falta do faturamento, mas aí o Gilson Coelho vem e diz assim, olha, mas tem que saber fazer, tem que ser com cuidado. A maioria... Tem muita gente. Eu acho que a grande maioria, quando quebra e tem um faturamento razoável, eles estavam nessa vibe, né? Aí, faturamento mais alto ainda, o ponto de equilíbrio cada vez vai ficando mais alto, nem 2,5 milhões de reais salva, nem 10 milhões de reais salva. Muito bem. Olha que interessante aqui, ó. Aí veio a farmácia clínica. A farmácia clínica é outro tema. Eu fiquei muito assustado. A farmácia clínica como uma panaceia, um remédio para todos os males. Né? Até assisti uma live, eu acho, dos meninos da farmácia clínica. Homem de Deus, a farmácia clínica agora é a 8ª maravilha do mundo, assim, sabe? Quase como se fossem os astros da internet. Peraí. Aí a gente vem e dá uma orientação diferente. Como assim, Gilson? Te convidando a fazer uma reflexão profunda sobre farmácia clínica, dizendo assim, quais são os prós, quais são os contras, tudo, explicando detalhadamente, até dando uma noção de payback, uma noção de retorno. Rapaz, tem que ser alguma coisa responsável. Porque se você observar, tem investimento. Então, mas o que eu fiz? Nós fizemos eu juro, marketing digital, a gente acabou fazendo um curso, não estava nos meus planos. Eu juro por essa luz que me ilumina, eu não queria fazer curso de marketing digital agora. Quando eu vi aquela loucura, vamos fazer um curso decente, né, de marketing digital, que não tem nada desse e-commerce aí, né, e nós vamos dar uma orientação de primeiro nível, de acordo com a tua... Aqui, você mantendo a inteligência do teu negócio, você preservando o teu cadastro, tudo como manda o figurino. Fizemos o curso às pressas. O assunto da farmácia clínica, também, nós criamos um curso, nós já estamos em fase de formatação do curso, talvez dentro de um mês esse curso fique pronto, ou até um pouquinho antes, mas a gente está recomendando fazer uma reflexão profunda, todos os prós, todos os contras da farmácia clínica. Mas por que são vozes tão diferentes? Gilson Coelho de Deus. Olha aqui, é que aqui eu vejo assim, o apelo emocional o tempo todo, sabe? A turma que estuda gatilho mental, né? A emoção é combustível para a ação. Então, compra, é agora e tal. Bom, e aqui? Aí vem um chato aqui, eu estou num apelo racional. Eu digo, olha, você tem que fazer uma reflexão profunda e tal. Aí a gente provou que o marketing digital, como eles falam, não é nada disso, é um veneno para você. Isso ajudou muita gente e está ajudando. E vai ajudar, né? Essa semana já saiu o curso de marketing digital que a gente fez. Vai ter um custo simples, um preço muito acessível, para que a gente possa ajudar a trazer o máximo de contribuição sem absurdo de gasto, né? Então, aqui a mesma coisa, farmácia clínica, a mesma coisa, a gente acabou criando um curso para orientar.
Então, agora, se você assistiu a orientação, o curso, e quer fazer, mas tá ótimo. Mas você fez com consciência. Você não foi surpreendido, você foi altamente esclarecido, né? Muito bem. Então, olha só, eu gosto muito dessa frase, ó. Ou a gente usa a cabeça, ou a gente desperdiça o recurso. Você percebeu? Usar a cabeça está do lado de cá, né? Ou então desperdiça recurso. Pela emoção, né? Quantas pessoas a gente conhece, sabe, já viu que quando tem um cartão de crédito na mão, então olha que coisa, é muito assim. Mas o pequeno, a farmácia pequena e média no Brasil, eu acho que é quase uma sacanagem, né? Você usar desses artifícios. Minha maneira de pensar, minha maneira de pensar. E até vou te confessar o seguinte, meu amigo. Eu estava tão nervoso com isso nos primeiros dias. Alguns amigos meus me ligaram dizendo: Gilson, você vai acabar infartando no meio de uma droga de uma live dessa. E eu entendi o que eles falaram, quero agradecer muito, né? Magela foi um amigo meu lá de Minas Gerais que me falou isso. Não. Então é o seguinte: o que eu vou fazer? Nós vamos orientar direitinho, de acordo com as nossas crenças, o nosso conhecimento, a nossa história. O nosso site vai estar toda semana, todo mês, com alguma coisa profunda, e vamos deixar rolar. Inclusive, alguns disseram assim: eu sei da tua preocupação pelo pequeno, mas você não vai salvar todo mundo. E você só ajuda quem quer ser ajudado. Então, eu agora vou concentrar no site e cada um faça o que quer, naturalmente. Agora, essa live eu vou deixar gravada no YouTube para quem quiser consultar. Se você vê no final que faz sentido, recomenda para alguém, né? Meu amigo, mas aí, mas todo mundo está dizendo que quer ajudar, mas peraí, mas até agora eu estou vendo aqui furada, né? Furada. Então, que tipo de ajuda é essa? Se for para eles, porque o que eu tenho visto agora é algo que aqui eu não estou dizendo que não vale, mas o que a gente está fazendo é trazer a orientação. Se a gente orientar e você disser assim: Gilson, você tem razão, Gilson, eu gostei do que você está falando, mas eu vou para o outro lado. Aí você faz, né? Mas o importante é que você perceba que a gente está trazendo uma voz. Essa lâmina me acompanha há muitos anos, acho que mais de 20 anos. Ou nós usamos a cabeça, ou a gente esbanja recurso. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Esbanjar recurso é capital, né? E o capital tá escasso. O capital está escasso, está finito, tá ficando coisa rara. Olha que interessante, ó. Aqui também é capital. Mas como assim, Gilson? Aqui é capital intelectual. Quanto mais você usa, mais você tem, mais você vale. Posturas totalmente diferentes aqui. Aqui, muita gente está querendo que você gaste o teu dinheiro com apelos emocionais do tipo: você tem que investir, compra, é agora, arrasta aqui. Rapaz, está me dando nojo isso, sinceramente, está me dando nojo. Olha só, a gente aqui, meu amigo, ou a gente ou esbanja recurso ou usa a cabeça. No mundo todo, desde que a civilização humana existe, é o conhecimento que traz a produtividade. Então, na minha visão, nós estamos realmente dando uma contribuição, trazendo uma voz diferente, pensando, raciocinando, não entrando nessa vibe maluca, sabe? E quem quiser que acompanhe, né? Muito bem. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Curso de teleentrega. Preste muita atenção. E aí, logo na pandemia, né, eu estava ali fazendo um curso grátis, tem lá um curso grátis com mais de 20 vídeos para as 10 orientações preciosas para esse período da pandemia, falando de teleentrega, falando da importância de cadastro, falando da comunicação com os clientes, prestação de serviço, um monte de coisa. Pesquisando aquilo, e aí eu vejo na internet um curso de teleentrega. Um curso de teleentrega. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Mas não esquenta com o negócio do cadastro. Você não esquenta com o negócio do cadastro, porque a gente faz tudo para você, a gente já importa o cadastro, fica tranquilo, sossegado. Eu, quando vi aquilo, eu digo: mas, homem de Deus,
O cadastro é a coisa mais preciosa. Aí a gente veio e deu uma orientação diferente. Não faça curso de teleentrega. Não faça, já é outra. Ó, você vai desenvolver a tua teleentrega. Não compre nenhum aplicativo, nenhuma porcaria de aplicativo. Você tem que ficar, você tem que ser o mentor, você tem que ser o dono do teu negócio. Aí você compra um aplicativo de teleentrega que importa o teu cadastro. Amanhã, todos os teus clientes que compram teleentrega, por exemplo, que compram polivitamínico por teleentrega, um dia, quando se acabar com esse contrato, esse cadastro, eles vão saber muito o que fazer com o teu cadastro, com as informações do teu cadastro. Meu amigo, você que me ouve agora, eu quero que você entenda o seguinte, isso aqui é quase como um roubo para mim. Isso aqui é uma coisa muito séria. Então, a gente vem dar uma orientação diferente. Eu estou botando o meu corpo em luta nisso. Né? Eu não estou dizendo quem é você que tem que pesquisar. O que eu estou dizendo é que você precisa tomar cuidado. Né? Claro, não se falava em outra coisa a não ser teleentrega. Caramba, um curso de teleentrega, um aplicativo de teleentrega. Né? Então, aí você já entra, daqui a pouco vai o teu cadastro. A minha orientação foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Caramba, nós fizemos um curso grátis com mais de 20 vídeos orientando sobre teleentrega, sobre cadastro inegociável. Jamais negocie o teu cadastro. Não seja enganado, não seja roubado. Então, orientações totalmente diferentes. Eu acho que eu não estou louco, não. Mas eu tenho está no meu DNA, não tirar proveito. Olha, se algum dia eu ganhar dinheiro vendendo alguma coisa para o pequeno, é por causa do valor agregado, é por causa da diferença de valor agregado, o quanto a gente contribui. Eu tenho na minha mente que a sociedade remunera a gente mais ou menos de acordo com a contribuição que a gente dá para essa sociedade. Então, pode ser até que um dia eu ganhe um bom dinheiro, né? Mas em fruto do trabalho, da honestidade, da frequência, sabe, da sequência do trabalho, mas não porque eu vou ser um oportunista, assim, do tipo bater e correr. Eu jamais vou fazer algo de bater e correr. Como assim, Gilson? O que é bater e correr? O cara vende depois, né? Não vou fazer isso. Eu busco uma relação duradoura, uma relação continuada com os meus clientes. É isso, e uma relação de verdade. Outra coisa importante aqui, vende perfumaria e Olha aqui, agora é outra coisa. A empresa ela é uma empresa que revende perfumaria, revende alguns polivitamínicos, né? E aí ele quer o teu cadastro para poder interagir com os teus clientes. Então, ele é o fornecedor dos produtos. A farmácia revende. Mas aí esse fornecedor dos produtos, que a farmácia revende, ele fala para você assim: escuta, nós vamos interagir, com os clientes para ver se eles estão gostando, o que estão achando do tratamento, né? É uma nutricionista de alto nível que vai conversar com os clientes para ver se está gostando, se está precisando do tratamento, está gostando do tratamento. Eu sou obrigado a dar uma orientação diferente. Pelo amor de Deus, isso aqui, meu amigo, isso aqui, ainda mais polivitamínico, de novo, teu cadastro vai voar, teu cadastro vai sumir. Depois de 5, 6 meses, você não está mais com esse fornecedor, ele leva o cadastro. Isso aqui para mim, é quase um caso de polícia. Isso aqui é um caso de cadeia. A pessoa que faz isso, na minha opinião, existe aqui um componente de desonestidade, não está correto isso. Né? E a pessoa não vai ligar para mim, porque se ligar, aí o negócio vai ficar mais triste ainda. Né? Eu espero que me deixe em paz. Olha aqui. Outra informação absurda que eu vi na internet. Funcionários meus vieram me dizer: ô Gilson, tá, mas assim, o pequeno, a massa pequena, no caso da perfumaria, não pode competir com as grandes redes?
Quem que falou isso? Não, não pode, tem vídeo, tudo. Pequeno tem que competir com os pequenos. Não, deixa a grande rede lá. Eu digo, mas não acredito que alguém está fazendo isso. Sim, não pode competir. Ah, então quer dizer então que a pessoa que está orientando isso, eu sou obrigado a dar uma orientação diferente. Não tem como, assim, a minha índole aqui. Então, o pequeno vai se matar entre si e o grande vai ficar lá intocado, e o pequeno aí que se mate, que se arrebente. Meu Deus do céu! Que tipo de orientação é essa? Tem que ser uma orientação muito frágil, muito pobre, muito ruim, né? É, a gente a gente orienta de maneira que o pequeno seja competitivo, sim. Claro que tem que ter inteligência, tem que saber orientar o pequeno para ele ser competitivo, para ele, senão daqui a pouco o que vai sobrar para ele? Então, quando eu vi isso aqui, eu me revoltei muito, muito, muito. Então, essas alturas do campeonato agora, não é só, estão confundindo faturamento com resultado. Não, tem uma pilha de coisa. Eu sou obrigado até a ir com mais calma, né? Eu estou selecionando algumas aqui, mas assim, eu estou explicando que a minha fase de ficar nervosinho em live, porque é um absurdo, não sei o quê, essa fase vai acabar, né? Nós vamos concentrar no nosso site e eu espero que você nos acompanhe. Espero muito que você nos acompanhe. Muito bem, vamos ver o que mais. Endeusamento de PBM. Isso é o que eles falam. Aqui do lado esquerdo é sempre o que eles falam. Endeusamento do PBM e tal. Bom, a minha orientação é diferente, totalmente diferente. Como assim, Gilson? Vou explicar bem. Eu explico sempre, porque o nosso trabalho tem fundamentação, né? Quando é que você precisa, em que circunstância que você precisa ter PBM? Explico bem. Também não vou ficar dando spoiler aqui agora, não. Não vou ficar orientando tudo aqui, porque quando eu falo alguma coisa que faz sentido, no dia seguinte o pessoal já muda o discurso muito rápido. Isso também está me revoltando, né? Então, quando é que a farmácia tem que ter PBM? A gente explica tudo direitinho, né? O que você precisa fazer para conviver com um pouco de PBM nas suas vendas? Explicamos tudo direitinho. O que mais? Que competências outras você tem que ter para conviver com PBM? Tudo, 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 tudo. O que eles estão dizendo? Né? Eles estão dizendo o seguinte, ó, é o endeusamento do PBM. Eles estão com PBM, tem que ser PBM. Não sei o quê. Eu acho que em alguns casos precisa, tem que ter, mas tem toda uma série, sabe? Assim como tem gente que consome doce, mas tem que saber os efeitos do doce. Assim como tem gente que fuma, mas tem que saber os efeitos do cigarro, do álcool. Assim como tem gente que usa droga, mas tem que saber os efeitos, as consequências da droga. Então, é a mesma coisa, só que eu vou estar sempre fazendo uma análise mais profunda, uma análise mais adequada, mais ampla, mais sistêmica, não analisando só um indicador, ou não analisando aquilo que falam, né? Sinceramente, o que falam pouco conta para mim. Eu gosto de fazer as minhas pesquisas, os meus estudos. O que mais? A mágica dos descontos obtidos. A mágica dos descontos obtidos. Bom, a minha orientação é diferente, totalmente diferente. Também não vou ficar dando spoiler aqui, não. Quem quiser se informar sobre isso, né? Olha só, você pode estar em associativismo, em franquia, sim ou não. A mágica de mais descontos obtidos está com você. Depende do que você fizer, depende da postura que você adotar. As entidades sabem que elas não salvam ninguém. Então, eu não vou ficar aqui dando spoiler também sobre a mágica dos descontos obtidos, mas, por exemplo, outro dia eu ouvi sobre desconto obtido, meu Deus, assim, mas a minha orientação é totalmente diferente. Né? Quando alguém está falando da mágica dos descontos obtidos, está quase dizendo que o segredo está na compra. E, na minha opinião, o segredo é muito da venda. Não existe revolução na compra sem que antes ocorra uma revolução na venda. Tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, nos consulte, porque também não vou ficar dando mais spoiler, não. Porque senão o pessoal corrige rapidamente também a fala. Outra coisa importante, a mágica dos descontos obtidos em prescrição. Oh, meu Deus. Bom, a minha orientação é diferente.
A minha orientação é diferente. Atenção, e aqui eu quero dizer assim, não vale dizer que é um produto, se está um produto X. Não, não. A gente, quando fala aqui, a gente tem que falar da categoria como um todo. Né? Ah, porque você vai aumentar o teu desconto em prescrição 2, 3, 4 vezes. Papai, você tem que mandar avisar a Santa Cruz, porque e a Santa Cruz, por sua vez, vai ter que avisar os laboratórios. Né? Tem um vídeo meu aqui que eu digo que já fui diretor na Santa Cruz. CMV de uma empresa como a Santa Cruz é elevadíssimo, 93%, 94%. Ela tem resultado líquido na última linha de 1%, 2%. Então, aí alguém vai agora achar uma saída para multiplicar por 2, por 3, por 4 o desconto do prescrição. Está difícil. Está muito difícil. A minha orientação é diferente. Quem faz compra, quem está acostumado a fazer compra, eu já fui diretor de compras em grandes empresas e oriento até hoje. Sabe que prescrição é aquela pegada, prescrição é aquilo, nem desconto e nem desconto e nem prazo. É muito limitado em desconto e prazo. Mas não, assim, não quero entrar em discussão, não me venha com um produto, eu estou falando da categoria como um todo. Então, diferente. Que mais? Endeusamento da prescrição. Bom, aqui então, estou fora. Estou totalmente fora. Eu quero que alguém me prove como é que uma farmácia vai ser altamente rentável vendendo muita prescrição. Quero que alguém me prove. Quero que alguém me prove. Quero que alguém... Sabe? Também não... Mas não vou... Melhor, eu não vou entrar em competição, porque passei a minha vida inteira pesquisando e estudando isso. Mas, assim, se alguém estiver orientando prescrição, meu amigo, qualquer orientação nesse lado esquerdo aqui, ó, a nossa orientação é bem diferente. O que mais? Precificação. Também percebi que qualquer um, até gente que é de fora, que não é do canal Farma, todo mundo fala de precificação com uma autoridade gigantesca, a gente faz precificação. Estou me forçando a fazer um curso também. Estão me forçando a fazer o melhor curso de precificação do Brasil. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo está dizendo o seguinte, a gente fez precificação e explodiu o faturamento. Se você pegar e jogar tudo lá para cima, como eu tenho escutado em lives aí, 40%, 50% de desconto e tal, aí não tem para ninguém. Vai matar todo mundo, inclusive você. Você vai se encontrar lá em cima, lá. Meu amigo, precificação, presta atenção, a nossa orientação é diferente. Vocês vão conhecer logo a nossa orientação. Olha aqui, e tem que olhar o concorrente? Sim. Tem que olhar o concorrente? Sim. Eu quase caio de costas quando eu vejo uma fórmula, são as planilhas, sabe? As famosas planilhas. Eu tô ficando assim, enojado, porque todo mundo tem indicadores, mas não tem cultura de indicadores. Então, cuide. Precificação, está todo mundo cheio de fórmula, mas está todo mundo com rentabilidade muito baixa. Tem que usar a cabeça para fazer precificação, dá um certo trabalho. Ah, não, mas eu tenho uma planilha aqui que pronto, uma planilha. Não precisa usar a cabeça, não precisa acompanhar o concorrente, não precisa estudar nada. Sim, assim, do nada, uma planilha milagrosa, né? Mas, em nome de Deus, a nossa orientação é diferente. Tem que usar a cabeça. Dá um pouco de trabalho, sim, mas a farmácia, do jeito que a gente precifica, vai conseguir fama de barateira e vai se dar muito bem e assim por diante. E vai vender barato também, né? Muito bem. Bom, eu vou parar de mostrar a diferença aqui, porque está ficando assim, a lista de coisas que a gente vem percebendo, ela está crescendo cada vez mais. Então, isso tem me preocupado bastante, né? Ó, vou parar de mostrar a diferença, nós vamos parar de dar spoiler. Então, como eu tinha dito antes, nós vamos nos concentrar. Eu vou me concentrar no nosso site, no nosso trabalho. Quem quiser que pesquise aqui. Agora, olha só, eu acho até que tem algumas empresas do mercado,
por uma questão de ética, a gente não pode citar nome. Mas talvez até deverão apagar algumas lives. Devido às bobagens que estão falando, meu Deus do céu. Olha aqui, o e-commerce marketing digital é uma, né? Tem lives aí que está tudo gravado lá. Talvez tu vai ter que apagar essa live, porque é uma vergonha estar lá pressionando o pequeno, sendo que a gente comprovou que aquilo não é bom para o pequeno do jeito que falaram, né? Outro dia eu assisti uma live onde dizia assim, CMV tem que ser no máximo 48%. Caramba, me deu vontade de comprar uma farmácia e pedir orientação ali. CMV no máximo de 48%. Olha, eu estudo CMV há muitos anos. É muito difícil encontrar alguém que tenha tanto domínio de CMV como quanto a gente tem. Mas domínio, agilidade mental, calcular CMV até por aproximação, quando o sistema não dá. Eu calculo CMV até por aproximação quando o sistema não dá. E o nosso cálculo aproximado é muito parecido quando depois se encontra o CMV de verdade do sistema. Tamanha é a experiência que a gente tem. Bom, talvez essa live vai ter que ser apagada um dia. Despesa total de 10%. Talvez essa live vai ter que ser apagada. Despesa total de 10%. Todo um raciocínio com despesa total de 10% da farmácia. Qual é o risco que tem aqui, pessoal, para você entender? O risco é que a pessoa, eu disse no começo, quem está orientando tem responsabilidade. Tem responsabilidade. E tem muita gente que está se balizando, né? Então, se você acha que eu tenho alguma razão, guarde essa live, recomende essa live, vai ficar no YouTube. Recomende, vamos divulgar isso, vamos viralizar isso, né? Muito bem. Duplicar, triplicar desconto obtido em prescrição. Eu já tinha falado antes. Bom, eu queria ver na prescrição, né? Na prescrição. Não me venha com um produto. A gente, quando fala da categoria, a gente fala na média, né? Isso aqui é algo que eu teria muita curiosidade de ver. Pode ser que a pessoa vai repensar e vai até também tirar essa live do ar, né? As pessoas vão achar que é em tudo, né? Gerente tem que ser o campeão de venda. O gerente tem que ser o campeão de venda. Eu até fiz uma live em resposta, fiz uma live para falar sobre protagonismo, onde eu disse que protagonismo muda de acordo com o tamanho da empresa. Na medida que a empresa vai alterando o tamanho, o protagonismo do proprietário muda totalmente, né? Então, quando alguém fala assim, o gerente tem que ser campeão de venda, então tá bom, com 2, 3 pessoas, e ele é o gerente, ele é o dono, então ele tem que ser campeão. Mas se essa loja amanhã ou depois tiver faturar 500 mil, se tiver um monte de funcionários, e ele continua o campeão de venda, aí eu entendi. Então, aí você vai ter um campeão de venda, mas não vai ter gerente, não vai ter, né? Ele cuida da venda dele, mas o resto, também não vou dar spoiler aqui. A pessoa que diz que o gerente tem que ser o campeão da venda, vai ter que tira essa live lá, mas está lá, está orientando as pessoas. Homem de Deus. Aí eu estou entendendo porque tem muita gente que tem dificuldade de sair de uma loja e ir para frente. Tem dificuldade porque alguém tem que dizer que o protagonismo muda. O mindset, a mentalidade do proprietário, ao longo da sua jornada de evolução, vai mudando. E quando chega lá no dono da grande rede, que tem 1000 lojas, ele já nem conhece mais as lojas dele. Muda o protagonismo. É importante falar isso, né? Muito bem. O que mais, Gilson Coelho de Deus? Farmácia pequena não pode competir com as redes na perfumaria. Falei sobre isso. Pode competir em tudo. Em tudo. Essas lives, eu acho que eles vão ter que apagar. Tá, mas eles estão falando isso para dar um help. Eu acho que não é dar um help. Eu acho que a ideia aqui é vender curso. A ideia aqui é vender curso, gatilho mental para vender curso, mas eu costumo dizer que ou usa a cabeça ou desperdiça recurso. Eu realmente estou tentando dar um help. Eu realmente estou tentando dar um help, né? Então, pode ser até que a gente crie alguns cursos em função do que estão falando, porque eu estou sentindo que tem que ter uma voz diferente no mercado. Precisa ter uma voz diferente para equilibrar, né? Para equilibrar. Então, onde é a nossa base? É o nosso site, gilscoelho.com.br, site novo. Você vai conhecer em profundidade. Estou tomando cuidado
Por exemplo, para cada curso tem um vídeo onde eu explico, quando a gente conta a história, eu conto a minha história, de onde é que vem essa experiência? Eu falo tudo, está tudo lá no site. O site novo está muito dinâmico. E eu gostaria muito que você cultivasse o hábito de visitar e consultar, porque você vai ter uma voz diferente, uma voz. E é importante, né? É importante você equilibrar, né? Muito bem. Site novo está lá à disposição. Vamos continuar. Pois é. Então, agora, para encerrar aqui, vamos caminhar já para o encerramento. Eu queria dizer o seguinte: talvez você vai perceber daqui a alguns dias assim, ô Gilson, mas tem muita coisa que vocês estão falando exatamente igual, né? Você, os concorrentes estão falando exatamente igual. Então, olha só, realmente tem. Eu trago, desde a época do Japão, os indicadores são o placar do jogo. Não existe jogo sem placar, né? Não existe. Então, é importante cuidar dos indicadores, é o placar do jogo. Aí, de repente, eu já comecei a ouvir isso recente agora. Uma fala que. Então, o pessoal adapta rapidamente, sabe? Muito rapidamente. Então, só está faltando alguém começar a dizer homem de Deus, mulher de Deus, né? Só falta dizer isso, aí vai ficar até chato. Ou então, se não tem um catai, chicata ganai. Ou seja, para tudo tem que ter método. Se não tem método, como é que vai fazer? Né? A gente sempre fala isso também. Só falta alguém dizer isso. Então, o pessoal é rápido para fazer as adequações. Né? Proprietário como protagonista. Quando a gente começou a falar sobre isso, absolutamente ninguém falava disso. Agora já comecei a ouvir também, proprietário como protagonista. Só que tem uma diferença, essas coisas a gente defende porque está no nosso DNA. A gente consegue falar horas e horas sobre isso, né? Está no nosso DNA, não é assim uma coisa de última hora, uma carona. Sinceramente, não é. A loja é o palco onde tudo acontece. A loja é o palco. Esse palco é importante no caso da perfumaria, não farma, né? Eu digo que no caso do medicamento, os medicamentos estão em gavetas, pois agora essa fala também está vindo do lado de cá. E assim por diante. Não se deve olhar um indicador só. Muita gente que quer só vender curso, mostra um indicador só, aquele indicador explode, mas aí tem os efeitos colaterais. Então, eu sempre digo que a análise de indicador tem que ser uma abordagem mais ampla, mais sistêmica e assim por diante. Muito bem. Bom, aqui o seguinte, ó, a gente começou, eu comecei preocupado, né? Se você for no nosso site, amanhã você vai encontrar lá, vai na seção de cursos, você vai ver que está na seção de cursos, mas não é curso. Sua farmácia está em perigo? Eu faço essa pergunta, né? Então, às vezes, a pessoa está em dificuldade. Eu estou prevendo que nós vamos ter dificuldades. Nós não vamos ter um final de ano fácil, não vamos ter o ano que vem fácil. Tudo aquilo que eu expliquei. O mercado como um todo. Opa, desculpa aqui, eu sou um estudioso do mercado. Eu vivo estudando o mercado. Então, se você passar por dificuldade, como muita gente passa, procure a gente. Né? Procure a gente. Você vai ver, a gente faz diagnóstico de graça. Então, o diagnóstico tem 7 etapas aqui. É um trabalho que a gente faz, demora para fazer, para analisar com profundidade. Por que eu estou fazendo isso? Já há um ano, mais ou menos, que a gente está fazendo isso. Porque tem algumas empresas, às vezes, que o proprietário não estava acostumado com indicadores. A gente faz o diagnóstico, identifica, vai lá e a gente explica tudo isso, eu explico no detalhe. Eu não vou explicar aqui agora porque nós já extrapolamos um pouquinho o horário. A gente faz diagnóstico e aí, por quê? Quando a empresa está numa situação já mais crítica, mais difícil, não é assim uma dica, né? Não é do tipo arraste aqui, seus problemas acabaram. Não é. Tem que ser uma análise um pouco mais profunda, uma análise que tem muitas variáveis. Cada farmácia ela é diferente. É por isso que eu abomino certas planilhas e indicadores, sem cultura de indicadores, e assim por diante. Então, nós realmente estamos preocupados. Nós não estamos só preocupados, estamos ocupados. Esses diagnósticos, a gente faz muitos diagnósticos, o cliente agradece, vai embora e
Deus abençoe. Mas ele leva uma visão clara sobre a sua empresa, como é que ela está, como é que ela poderia ficar, e ele toma as decisões dele, né? Muito importante, assista lá no nosso site, sua farmácia está em situação difícil, está em situação crítica, sua farmácia está em perigo, procure já na seção de curso você vai achar, ou lá na espaço de farmácia também, consultoria, você vai achar isso. Vale a pena você ver como é que a gente faz, não tem gatilho, não tem pressão, não tem, é um trabalho duro que a gente conversa, explica, orienta, às vezes a pessoa traz indicadores que não fazem sentido, a gente se aprofunda mais, é a nossa maneira. Eu não podia mostrar tudo que eu mostrei aqui hoje, né? Essa pressão, gatilho mental para você tomar decisão, emocionado, eu não podia mostrar isso e fazer outra coisa. Aí seria uma incoerência da nossa parte, né? Então visite o nosso site, por favor. Se acostume a visitar o site. E por último, quero deixar aqui um convite a você. Olha só, passado, presente e futuro nas farmácias brasileiras. Nós vamos fazer uma imersão dia 14, 15 e 16 de julho. Nos próximos dias a gente vai convidar, nós vamos falar sobre esse tema, convidar uma jornada de conhecimento e transformação. É muito interessante, quem ignora o passado, às vezes está condenado a repeti-lo, né? É importante que a gente aprenda com as lições do passado. É importante que a gente entenda bem o presente. Hoje, eu dei para você aqui uma maneira, como é que a gente diagnostica, como é que a gente identifica. Eu vejo com alguma apreensão, né? Está todo mundo naquela vibe do resultado, dinheiro no bolso. Eu estou um pouquinho mais cauteloso, porque a gente tem uma maneira mais ampliada. É como se eu analisasse com mais elementos. Estou fazendo isso há muitos anos, que a gente faz planejamento estratégico, por exemplo. A gente dá consultoria de planejamento estratégico. Então, você tem que olhar cenários. A gente tem esse hábito. Mas quero deixar aqui um convite para que você participe dessa jornada de conhecimento e transformação. Dias 14, 15 e 16 de julho, pelo YouTube, provavelmente faremos ao mesmo tempo, simultaneamente com o Instagram também, no dia 14, mas vai ser um momento muito especial, a gente vai fazer uma reflexão profunda e aqui a gente vai revelar muitas coisas interessantes. Vamos tomar consciência plena do que está acontecendo, mas muita coisa. A gente já temos elementos para arriscar, não é nem arriscar, é afirmar várias mudanças interessantes que vão acontecer no nosso mercado daqui para frente. E é importante que você, eu aprendi na minha vida assim, ó, para onde caminha a bola da mudança, Gilson? Quando você se antecipa, você ganha tempo, você fica mais competitivo. Então, quero agradecer muito a você por esse encontro nosso especial de hoje e fica aqui o nosso convite, a nossa reflexão, para que você continue explorando o nosso site, que a gente sempre tem uma voz diferente para as tuas angústias, para as tuas dores, as tuas dificuldades, as tuas dúvidas, e deixar aqui o convite para que você participe de passado e presente e futuro das farmácias brasileiras. Dia 14, 15 e 16, consulte aqui pelo nosso site, pelo nosso Instagram, também no Facebook, a gente vai comunicar bastante esses temas e aí nós nos encontramos lá, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus. Grande abraço.